Povo do Brasil, a paz do Senhor Jesus. Neste exato momento, estamos dando início a mais um programa intitulado Luz para o Caminho. Lembrando que este programa tem por objetivo levar a palavra de Deus para você e para a sua família, pois sempre levamos uma palavra de fé e esperança aos corações. Nessa noite, nós contamos com a participação de uma visitante ilustre. Está conosco a professora Laiane e ela vai participar ativamente desse programa, trazendo os seus comentários concernente ao texto que nós vamos ler neste exato momento. O nosso texto, onde vamos basear a nossa fala, encontra-se em Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, e dos versículos 11 em diante, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, caros irmãos e amigos, aqui está uma das parábolas mais emocionantes da Bíblia. Está aqui um dos textos mais conhecidos do Evangelho, onde o Senhor Jesus Cristo ele traz esse relato para justamente trazer uma explicação para os fariseus e para os publicanos que estavam apertando ele, querendo algumas respostas dele. E ele aproveitou e trouxe essa parábola de esclarecimento para tornar mais conhecido o seu ministério para aquelas classes de pessoas. Neste momento, eu quero comentar com a professora Laiane alguns tópicos muito importantes desta parábola. Professora Laiane, o texto diz que o jovem que pediu as contas ao pai, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. O que é que a irmã comenta sobre isso? Paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Eu acho essa passagem muito interessante, porque se a gente observar, esse capítulo ele inicia falando sobre a ovelha perdida, né? E sobre a dracma perdida. Isso. E também nos apresenta a história do filho que se perdeu, que deixou a sua casa, o seu lar. E eu vejo nessa fala que o senhor me perguntou, nessa pergunta, eu vejo um filho confuso. Né? Em um momento de extrema angústia para tomar essa atitude, né? Para deixar a casa do seu pai. Ele provavelmente passou por algumas situações que o angustiou, né? Só que a gente tem que entender que a gente só tem o conforto, né, necessário e verdadeiro na casa do pai. Verdade. Né? Ao longo da história a gente vai perceber o que aconteceu com ele por conta dessa precipitação, verdade, dessa atitude. Então, caros irmãos ouvintes, este jovem ele arrecadou a sua parte da herança e, como bem falei, ele partiu para uma terra distante. E, irmã Laiane, como é que foi a vida dele nessa terra distante? O que é que a professora Laiane entende por isso? A palavra vai dizer que ele já, após ter recebido tudo que ele tinha direito, por ser filho, né? Isso. Ele tinha direito àquela herança, mas a Bíblia nos diz que o pai ainda estava vivo. Estava vivo, né? Aí a gente comprova realmente o que eu falei anteriormente, que a atitude dele foi precipitada. Porque como é que a gente pega o que é nosso por direito, né? O que a gente tem por herança, com o pai que ainda estava vivo? Verdade. E logo após a Bíblia vai nos dizer que depois de ele ter reunido tudo e deixado o conforto da casa do pai, deixado a moradia dele, ele gasta tudo e se vê em situações de grande fome na terra para a qual ele foi designado, naquela terra onde ele estava se encontrando após ter deixado a casa do pai. Muito bem. Então ele parte para uma terra distante e ali, como bem frisou a professora Laiane, ele gasta tudo, ele desperdiça toda a sua herança. E o que é que acontece, professora Laiane, naquele país? Aquele país parece que teve uma crise, né? Que ele começou a padecer necessidade, não é isso? A Bíblia vai dizer que
chegando a esse determinado lugar, houve uma grande fome naquela terra que ele se encontrava. E a fome foi tanto, o desespero dele foi tanto, frisando novamente, por conta de uma precipitação, né? Por uma falta de sabedoria, que muitas vezes a gente tem. Aquele filho deixa a casa do pai, recolhe o que é seu por direito, perde tudo e se encontra agora em uma situação tão difícil que ele deseja se alimentar das bolotas que os porcos comiam, ou seja, daquele alimento que os porcos recebiam, de tamanha fome que ele estava enfrentando. Então, professora, isso nos leva a crer que aquele rapaz, ele fez uma grande loucura, né? Ele parte para essa terra distante, ele gasta todos os seus haveres e de repente vem uma crise e ele não tem a quem recorrer. Então, quando ele encontra uma pessoa, foi um dono de uma fazenda e que mandou ele para cuidar de porcos. Parece que aquela profissão de cuidar de porcos devia ser algo assim muito desprezível, né? Que ele chegou a ter vontade de se alimentar daquela alimentação dos porcos e ninguém lhe dava nada, né, professor? Realmente, quando ele se vê em um momento realmente decadente, sem ter o apoio de seus irmãos, sem ter o apoio do seu pai, sem ter alguém conhecido, ele deseja de tamanha dificuldade se alimentar daqueles alimentos que ele mesmo estava fornecendo para os porcos, porque ali era o trabalho dele, né? Então ele pensa que a melhor forma de se manter ali era se alimentar daquelas bolotas, que ele não tinha outra escapatória a não ser se alimentar do próprio alimento dos porcos. Muito bem. Então, na altura do versículo 17, professora, ele diz: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, dá a entender aqui que nessa altura, ele já começa a fazer uma análise da besteira que ele fez, né? Ele já começa a fazer uma reflexão e já começa a pensar em se arrepender, algo mais ou menos assim, né, professora? Eu acredito que nesse momento é o primeiro passo de toda a situação dele estar caindo em si. Talvez ele tenha pensado, a Bíblia não diz, né? A gente que está aqui comentando a respeito, mas talvez ele tenha pensado: o que foi que eu fiz? Eu deixei o apoio, o acolhimento do meu pai, eu me precipitei, peguei aquilo que um dia de fato era meu, que eu tinha direito, mas eu tomei uma decisão em um tempo errado. E por conta disso, agora estou perecendo. E os empregados do meu pai estão muito melhor do que eu. Porque aqueles empregados tinham a presença do pai, né? E aí a gente já parte para uma questão espiritual. Eu gosto muito dessa passagem, porque a gente tem o primordial, que é a presença de Deus, né? Esse pai dessa história não é nada além do que a presença de Deus, enfatizada e representada na vida desse pai amoroso, na vida desse pai, desse filho pródigo. E aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, né? Eles eram bem alimentados, eles eram bem estruturados na casa do pai, mas eu estou aqui nessas condições padecendo de fome. Aí é o peso da precipitação, né? Aí são as consequências dos atos dele. E aí ele está caindo em si e vendo que, de fato, o melhor lugar que ele já esteve foi na presença do seu pai. Muito bem. Então, como observamos, a grande loucura daquele jovem foi que ele desvinculou-se da família. E segundo a tradição judaica, desvincular-se da família é não fazer mais parte daquela família, é deixar de ter pai, deixar de ter mãe. E como nós vemos aqui já no versículo 18, tudo indica, professor, que ele esboçou uma reação. Ele, a partir do versículo 18, ele esboça uma reação de arrependimento, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Então parece que ele já apresenta sinais de arrependimento, não é, professora Laiane? E aí traz uma lição para nós, que a partir do momento que a gente percebe que nossas atitudes estão tendo consequências que de fato estão nos afastando de Deus, que estão nos causando consequências difíceis, né, de lidar, como naquele momento ele estava passando por fome,
e com certeza por um sentimento de solidão, Verdade. porque ele se encontrava sozinho, longe de sua parentela. Mas é importante que no momento que a gente esteja passando dificuldades, a gente se arrependa daquilo que foi feito de forma errada, né? Que a gente entenda, reflita a respeito, se arrependa e tome uma posição. Ele tomou uma posição, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí nos traz uma lição de arrependimento, de encorajamento, né? Porque ele foi muito corajoso para reconhecer isso, e acima de tudo, uma mudança de atitude. Muitas vezes, para a gente tomar de volta as bênçãos de Deus para a nossa vida, se faz necessário uma mudança de atitude. O Senhor, ele é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, ele entende as nossas falhas, as nossas limitações, mas quando nos prostramos como esse filho fez, com esse coração contrito, reconhecendo o seu erro, dizendo que iria se levantar, iria se encontrar novamente com seu pai e pedir perdão, as bênçãos de Deus com certeza nos alcançam, né? Um coração arrependido, ele alcança a graça de Deus, ele alcança o favor de Deus. Muito bem. Então, professora, com essa atitude de arrependimento, com essa atitude assim de querer voltar à casa do pai, esse jovem, ele traz-nos um ensinamento muito profundo, né? Porque ele diz: levantar-me-ei. Então isso expressa uma ação. Isso diz que aquele rapaz, ele se arrependeu verdadeiramente. Então isso quer dizer, professora, que o arrependimento é algo muito importante na vida cristã, não é isso? É muito importante para que a gente alcance a graça de Deus sobre as nossas vidas e o perdão de Deus. Quando a gente reconhece as nossas atitudes, como eu já tinha falado, as bênçãos de Deus que a gente não tinha perdido, mas talvez tinham se tardado, né? Isso. Por conta das nossas atitudes, elas tornam a estar novamente caída sobre as nossas vidas. A gente alcança o favor de Deus, porque o nosso coração está arrependido e através disso os olhos de Deus se voltam à nossa vida, por esse arrependimento que a gente demonstra. Aí no versículo 20 ele vai dizer, no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha o pensamento do filho. Ele reconheceu tão grandemente o seu ato e ele pensou: que besteira que eu fiz. Eu acho que meu pai não vai me perdoar. E quantas vezes a gente não tem um erro perante o Senhor, a gente não erra e pensa: Deus não vai me perdoar por isso. Eu acho que eu não vou participar como antes da obra do Senhor. Eu não vou ter o favor de Deus novamente como eu tinha, porque eu errei perante Deus. Mas aí a história continua e a Bíblia vai dizer que ele fala: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Ele achou que quando ele voltasse à casa do pai, ele seria colocado no mesmo nível dos trabalhadores. Ele achou que o seu pai o rejeitaria, de certa forma. Mas no decorrer da história a gente vai entender qual foi o tratamento do pai, porque de fato ele se mostrou arrependido. Muito bem. Então esse arrependimento que o versículo 20 nos diz, aliás o versículo 19, é refletido já no versículo 22, porque é o que indica o arrependimento dele foi tão verdadeiro, tão profundo, que ele teve coragem de se apresentar ao pai. E vamos ver agora qual foi a reação do pai ao receber um filho arrependido. A professora vai comentar como é que foi a reação do pai ao receber aquele filho que se arrependeu daquele deslize que ele cometeu na vida. E assim como ele tinha prometido, como ele tinha pensado consigo mesmo, ele fez. A Bíblia diz no verso 20 que ele, levantando-se, foi de fato ao encontro do pai. E um detalhe que chama a minha atenção é que ainda quando ele estava longe, o pai o enxergou. Essa história vai nos mostrar nesse detalhe que o pai sempre estava esperando o seu filho, porque ele não precisou chegar na casa do pai e bater na porta. A Bíblia é clara no versículo 20, ela diz: ainda estava longe e o seu pai o viu.
E vendo, correu e se moveu-se de íntima compaixão, lançou-lhes sobre o seu pescoço e o beijou. Essa atitude é de um pai que já estava à espera do filho. A decisão foi do filho. O filho resolveu ir embora. O filho errou, mas aquele pai amoroso estava lá o esperando. E aí, quando o filho se encontra com o pai, ele diz: pai, como ele havia pensado, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Mas o pai amoroso diz a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Quando a gente volta para a casa do pai, as bênçãos de Deus o alcançam. Lembra que eu falei isso? Verdade. Olha o que tem para nós: a melhor roupa, a melhor vestimenta, o melhor anel, a melhor sandália. Foi isso que aquele filho recebeu quando voltou para a casa do pai. Isso aí representa a graça de Deus sobre a vida, sobre as nossas vidas quando nos arrependemos. E o pai não para por aí. O pai diz: olha, prepara aí o melhor bezerro e vamos dar uma festa. Vai, mata aí o melhor bezerro para que comamos e nos alegramos. No versículo 24 diz: porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha que coisa linda. Por uma atitude de arrependimento, aquelas coisas que já eram do filho, isso. Talvez ele não tenha enxergado que já tinha, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga as bênçãos que Deus tem para nós, já tem preparado para nós. A gente se precipita, mas aquele filho, ele sempre teve um anel, uma roupa e uma sandália à sua disposição. Mas precisou um deslize, precisou um erro para ele cair em si e ver que o melhor lugar era estar na casa do pai. Ele recebeu uma roupa nova, um anel e uma sandália para os seus pés. E aí a gente entende como aquele filho não se encontrava, né? Depois de ter saído da casa do pai. E ainda ganhou uma festa. Ele diz no versículo 23, traz o bezerro cevado, mata-o, para que comamos e nos alegramos. Por quê? Porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí começaram a se alegrar pela presença daquele filho, que tinha saído de casa, mas agora retornou para os braços do pai. Então isso é muito importante, professor e caros irmãos que nos ouvem nesta oportunidade. Porque aquele jovem, ele se arrependeu e veio até o pai. Isso mostra a força do arrependimento. Isso mostra que Deus atende um coração contrito. Quem sabe você também precisa, a partir de agora, refletir na sua vida e descobrir aonde é que você cometeu algum deslize e também entrar nesse processo de arrependimento, porque o arrependimento não é só para os que estão distantes da igreja, não é só para os que estão fora do ambiente cristão, mas é também para o povo de Deus. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Então esse jovem que se arrependeu, ele encontrou de volta a felicidade. Isso mostra que o arrependimento é muito importante, né, professora Laiane? A palavra de Deus nos convida todos os dias, né, a nos mantermos purificados, né? Porque Deus nos diz que sede santo como eu sou santo. E o verdadeiro arrependimento, ele gera uma mudança. Não tem como a gente falar que estamos arrependidos de um erro e continuar cometendo. É necessário, assim como esse filho, reconhecer aonde estamos errando e mudar de atitude, né? E entender ainda mais as bênçãos que o Pai Celeste, que é esse Pai dessa passagem, ele nos concede todos os dias. Aquele jovem, ele estava, acredito eu, apenas olhando para os problemas que ele estava passando. Talvez, em algum momento, eu já tenha agido dessa forma, você já tenha agido dessa forma. Se pegou tanto com os problemas que parou de ver aquilo que o Pai estava nos entregando todos os dias. Aquele filho, ele tinha o melhor alimento, a melhor vestimenta, a melhor casa, as melhores pessoas. E aí ele troca isso tudo por um pensamento, né? Um pensamento
é melhor eu viver a minha vida, é melhor eu sair desse ambiente, lá fora é melhor, né? É melhor eu ser dono do meu nariz. E aí, quando a gente passa por quando esses pensamentos passam por nossa mente, a gente pode cometer as maiores atrocidades. E graças a Deus que na história esse filho teve tempo de retornar aos braços do pai, de retornar para a casa do pai, porque também nós não podemos estar na casa do pai de qualquer jeito, né? E é muito importante reconhecer esse erro e mudar de atitude. Aquele filho, ele reconheceu: pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele pai, como um bom pai que ele era, ele reconhece o verdadeiro arrependimento do seu filho e traz de volta aquilo que já era dele. Lhe concede uma veste, lhe concede um calçado, lhe concede um anel. E essas coisas trata como podem ser simbolizadas por honra, né? Por gratidão daquele filho que realmente resolve agora se arrepender, mudar de atitude e estar novamente na casa do pai. Então aquele pai diz: não, ele errou, mas ele reconheceu o seu erro, ele está mudando de atitude, então eu vou honrá-lo por conta da atitude que ele teve. Ele está sendo muito sincero em suas palavras, e eu vou conceder a ele aquilo que já era dele por direito. E aí a passagem vai nos dizer que ele dá uma festa em comemoração por aquele filho que está retornando novamente aos seus braços. Então, graças a Deus, queridos irmãos e amigos, por a exposição rica dessa parábola que nós participamos deste programa. E você que nos assistiu, faça uma reflexão com você, com a sua família. Leve sua família para mais perto de Deus. Traga sua família para perto de Jesus. Se porventura alguém cometeu algum deslize na vida, procure levar essa pessoa ao arrependimento, porque o arrependimento é o primeiro passo para uma pessoa se recuperar diante de Deus. Então, eu agradeço a sua atenção e a professora Laiane vai trazer as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Essa passagem é muito rica em seus detalhes. Como eu falei no início, eu gosto bastante dessa passagem porque ela nos mostra o amor de um pai. E esse pai que a história retrata é o nosso Deus. É um pai amoroso, é um pai compreensivo, que nos entende, que nos acolhe, que nos ama. Não tem amor maior do que o dele. Não há pessoa no mundo que chegue próximo do amor que Deus sente por nós. Amor esse que fez com que ele desse o seu único filho, para que morresse por mim e por você, para que possamos ter a vida eterna. Quando passarmos por momentos de dificuldades, de dúvidas, de acharmos que qualquer lugar é melhor do que a presença de Deus, que possamos não tomar decisões precipitadas, mas que possamos buscar a Deus em oração, buscar o aconselhamento da palavra do Senhor, para que não façamos nada que o desagrade, como fez esse filho. E que se porventura errarmos, que possamos reconhecer e correr novamente para os braços de Deus. Deus, ele é aquele que sempre está à nossa espera. Ele é aquele que sempre está do nosso lado. Eu costumo dizer que há pessoas próximas a mim que estão afastadas do Evangelho ou simplesmente entristecidas. Eu costumo dizer que Deus não é um ser todo-poderoso que está em um trono com um chicote na mão, pronto para nos bater, ou com uma pedra na mão para nos apedrejar. Mas Deus, ele é um ser que está do nosso lado. Ele é o Criador do mundo, o Deus todo-poderoso e amoroso que está do nosso lado, pronto para nos acolher em todos os momentos. Ele entende as nossas dores, ele entende as nossas limitações, e ele não julga e não vê como o homem vê. Ele conhece o nosso coração. Então saiba que ainda que você tenha errado, esse amor tão grande, ele é capaz de te perdoar, de fazer você ter uma vida nova. E grande vai ser o dia em que você retornar para a casa do Pai. Vai ter festa, porque o Pai, ele se alegra com aqueles que o amam e que se arrependem, e que chegam à sua presença com o coração sincero. O meu desejo é que Deus continue nos abençoando e que possamos a todo momento desejar estar na casa do Pai, nos braços de Deus. Que Deus continue nos abençoando, e eu agradeço a essa rica oportunidade onde podemos aqui falar sobre essa passagem maravilhosa. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus.